Sejam bem-vindos ao Diário do Homem Comum, sou o Léo Sobral. E eu sou a Tainá E hoje a Assis. gente vai falar sobre os smartphones, desigualdade e o futuro do trabalho. Vamos lá, Adoro, vamos seguir adoro. aqui, deixa eu voltar no texto. Críticas à parte, Críticas vamos à parte, vamos ao LinkedIn, esse vídeo. espaço não tóxico que a gente busca para viver e Eu trabalhar. quero trabalhar no Eu gostei dessa LinkedIn. frase. Hashtag LinkedIn me contrata. Isso aí, vamos lá. Smartphones, desigualdade e o futuro do trabalho. Quando a tecnologia não liberta, mas aprisiona. Vivemos a ilusão de que os smartphones democratizaram o acesso ao conhecimento. Afinal, basta um clique, vou ler sem óculos, para acessar livros, cursos, dados e até inteligência artificial. Mas a realidade é mais dura. Em vez de nivelar oportunidades, os celulares estão ampliando desigualdades. Não pela falta do dispositivo em si, visto que a maioria da população já tem um aparelho no bolso, mas pelo simples fato de que faltam elementos para transformar essa tela em ferramenta de emancipação, letramento, tempo e condições reais de uso. Um artigo recente no New York de New York Times chamou atenção para essa contradição. Nos Estados Unidos, famílias mais ricas tendem a usar o celular para aprender, pesquisar e desenvolver novas habilidades. Já os jovens de famílias de baixa renda, frequentemente sobrecarregados pelo trabalho ou sem apoio educacional, acabam usando o mesmo dispositivo que quase exclusivamente para redes sociais e entretenimento. Não muito diferente do Brasil. Do mundo, provavelmente do mundo, Do mundo talvez, todo, né? sim. Em outras palavras, pode falar? Não. Em outras palavras, o mesmo objeto, mas com impactos radicalmente diferentes no futuro das pessoas. Com certeza. No Brasil, esse abismo é ainda mais profundo. A pesquisa no TIC Domicílios de 2023 revela que 84% dos brasileiros acessam a internet exclusivamente pelo celular. Para muitas pessoas, o smartphone é a única janela para o mundo digital. Porém, quando esse acesso se limita a planos pré-pagos, conexão instável e ausência de estímulos ao uso crítico, cria-se um cenário de exclusão invisível. Uma geração com tecnologia nas mãos, mas com oportunidades cada vez mais distantes. Está acabando já o texto, gente. Sai do vídeo não, deixa o like. Esse dilema conecta-se... Vamos propagar um ambiente menos tóxico. Sim, menos tóxico. Deixa o like aí que eu tô mandando. Esse dilema conecta-se diretamente ao futuro do trabalho. Não adianta falarmos em inteligência artificial generativa, automação ou requalificação profissional se uma parte expressiva da força de trabalho sequer consegue desenvolver habilidades digitais simples. O celular, que poderia ser uma ferramenta de ascensão, se transforma em um espelho da exclusão. Confirma quem pode aprender, criar, participar e define quem ficará à margem. Eu não sabia que era tão grande. Tá acabando. Faltam 3 parágrafos. A tecnologia não é neutra. Ela reflete e amplia desigualdades pré-existentes. Como alerta Manuel Castel, a rede digital tanto pode ser uma infraestrutura de inclusão quanto um mecanismo de reforço à exclusão social. O Brasil, por exemplo, já enfrenta consequências dessa disparidade. Segundo o OCDE 2022, a baixa proficiência digital limita a inserção no mercado de trabalho e aumenta o risco de informalidade e subempregos. Como se já não tivéssemos muitos subempregos, né? Pois é, agora até por conta da falta de acesso à tecnologia. Pois é, no caso é uma tecnologia bem específica, né? Que é o uso consciente do celular. Sim. Por isso, políticas de inclusão digital não podem se restringir a distribuir aparelhos. É necessário investir em conectividade universal, letramento digital crítico e criação de espaços de aprendizagem que permitam transformar o acesso em capacidade de uso emancipador. Caso contrário, estaremos reforçando a nova desigualdade, não entre quem tem ou não tem smartphone, mas entre quem sabe transformá-lo em ferramenta de futuro e quem está condenado a permanecer apenas como usuário passivo. E aí o último parágrafo aqui, ó, o desafio está posto: transformar a tela do bolso em espaço de emancipação e não de alienação. Essa é uma escolha política, educacional e também de gestão empresarial. Afinal, se o trabalho do futuro exige adaptabilidade, pensamento crítico e competências digitais,
A pergunta que fica é direta. Vamos permitir que o futuro do trabalho seja definido pela desigualdade de cliques? E acabou, né? E aqui fala só sobre o escritor, que é o Arthur Lima, que é pesquisador e consultor especialista em futuro do trabalho, além de empreendedor social, e aí ele é CEO da Afro Saúde, Realtech, que conecta pessoas e empresas a uma rede diversa de profissionais de saúde e cria soluções digitais baseadas em evidência. Ih, legal, hein? E ele Vou procurar. lidera também a Mentalize, frente de saúde mental corporativa que utiliza inteligência artificial para diagnosticar e monitorar estudos psicossociais, ajudando organizações a transformar dados em estratégias concretas de cuidado, né? E aqui tem algumas diferenças que na descrição do vídeo. Sim, que ele fala Castel, eu vou colocar as pessoas. Eu vou colocar todas as descrições do texto dele, beleza? Pode falar, desculpa. Não, só isso. Vou voltar aqui um pouquinho, porque para início de conversa, né, tem duas coisas aqui que me chamaram muita atenção nesse texto dele. Bem interessante a gente pensar nessa, quando você procura aí, né? Achou? Achei. Mas é muito interessante a gente pensar nessa questão do quanto o celular ele pode realmente ele pode transformar a realidade de uma pessoa, né? Não vou nem falar de uma família, vou falar de uma questão individual, de uma pessoa mesmo. E o quão longe a gente está de ter uma questão de justiça e equidade social com o uso do celular. Exatamente. Visto que o que chega para as pessoas de baixa renda é um conteúdo completamente diferente. Sim, né? Eu acho que no vídeo que você vai mostrar daqui a pouco, a gente vai ver melhor essa questão da discrepância, né? Entre quem tem o acesso, quem não tem o acesso e o que cada um tem o acesso. Mas o que eu queria trazer aqui de ponto que eu achei interessante é a necessidade de política de inclusão digital não pode se restringir a distribuir aparelhos. Não que isso em algum momento tenha sido uma política, né? Tipo, vamos distribuir celular para todo mundo, para a população. Não que tenha sido esse o ponto. Mas nós vemos aí crescendo bastante a questão da informatização nas escolas, levando computador, tablet, até mesmo smartphone, para que as crianças cada vez mais cedo, né, tenham não só acesso à tecnologia em si, ao saber usar o aparelho, mas também aos conteúdos diversos na internet para uma pesquisa, para o estudo. Né? Exato. Como o próprio texto diz, né, uma pesquisa crítica, né? E a escola aparece aí como um condutor, né, para mostrar para essa criança que ele pode usar a internet, que ele pode usar não as redes sociais, mas a internet para buscar o conhecimento, para estudar, para fazer uma pesquisa e coisas do tipo. Ou até mesmo as redes sociais a partir de criadores que sejam coerentes. Né? Porque se você encontra bons criadores, exato, a rede social porque vai te ajudar, a rede social já requer um filtro muito grande, entendeu? Sim. Então, mas é isso, é a busca crítica, né? É saber, porque as pessoas também têm que aprender a buscar, né? Justo. Para não ficar nessa preguiça de aceitar tudo que vem de primeiro. Exatamente. Também, porque tem essa questão da preguiça também, né? E aí eu achei... não quero culpar as pessoas, não. Eu achei isso legal porque realmente eu vejo de uns tempos para cá, acho que de alguns anos para cá, esse movimento através das escolas. Hoje aqui falo pelo Rio de Janeiro, né, que é onde a gente mora, nós temos as naves do conhecimento e as naves trabalham em sua grande maioria com cursos voltados para a área de tecnologia, robótica e para a juventude, né? Então você tem a parte de hoje nas naves do conhecimento, você tem curso falando sobre inteligência artificial, falando sobre eletrônica, essa parte meio que mecatrônica, robótica e tudo mais. As ONGs estão fazendo isso, então eu vejo muita coisa trazendo para esse lado. A outra coisa que acho isso muito interessante e condiz com o que o texto fala, né? As crianças e os adolescentes precisam ter esse olhar crítico no momento que eles estão usando ali o celular. Não é um celular simplesmente para um joguinho, para uma rede social, para ver um meme, mas é um celular para uma busca de conhecimento, entendeu? Para uma capacitação. Emancipação. Exatamente. E aí aqui também, ó. A pergunta dele aqui, né? Transformar a tela do bolso em espaço de emancipação e não de alienação. Porque o que a gente mais vê hoje em dia são os adolescentes indo pro TikTok para fazer dancinha, para gravar vídeos engraçados, conteúdos de meme, virais, né? E dificilmente buscando essa emancipação financeira, por exemplo. Se capacitar, fazer um curso, dar uma estudada, mas aí também... o conteúdo de entretenimento, ele é avassalador também nas redes sociais. Então,
É muito comum, quando você cria uma conta do zero, a primeira informação que vai vir para você ali não é informação séria, é entretenimento. É, sim, tanto que quando você cria uma conta já aparece, pelo menos no TikTok, né? Eu fiz uma conta no TikTok recentemente, gente. Acreditem vocês ou não, mas a minha conta tem, tipo, 3 meses. É, mas a primeira coisa que aparece é assim, ó. Você gosta de quê? Música, cultura, esporte, não sei o quê. E ali você bota o que você gosta e a partir dali já começa a Isso é aparecer. muito importante você falar isso, porque isso também mostra o quanto a gente, né, que vem das classes populares, tem desconhecimento de assuntos diversos que podem nos levar a essa emancipação que o texto Exatamente. diz, Aí, porque é o aí era seguinte. onde eu ia chegar depois, porque da questão que eu estava falando da emancipação e não da alienação. Porque também não é só o que a gente acessa, falar assim, gosta de ver meme, gosta do entretenimento, mas também é o que a gente tem conhecimento, né? O que chega pra gente. Não, mas Existe eu não também ia nem um falar certo isso. bloqueio que faz com que a gente não procure outras Eu coisas. ia falar dessa coisa que você disse, que quando você abre uma conta, ele tem uma lista de coisas ali para você mostrar que é do seu interesse. Então, quando eu disse que para a gente o acesso é limitado, em alguns aspectos negado, quando a gente entra numa rede social, que parece para a gente um monte de ícone, com a seguinte pergunta: liste assuntos do seu interesse. Uhum. Ou, normalmente, as redes sociais também ela já listam uma série de pessoas para você seguir se você quiser, É quando isso você aí. abre a primeira vez. Baseado também nos seus Isso. amigos, nos seus contatos, de fato. Ou própria sugestão da Aham. própria rede mesmo. Mas quando vem aquela coisa lá, assuntos do seu interesse, normalmente vem política, entretenimento, alimentação, Futebol, saúde, esporte. futebol não, esporte. Normalmente, para quem não tem acesso a questões relacionadas à emancipação, à criticidade, cultura, política, economia, são coisas que a gente jamais vai clicar como interesse. Exato. E isso tem muito a ver com a nossa construção. Sim. É construídos para ser alienados. Exato. Então, Entendeu? era isso É uma que era construção esse o sinistra, ponto que eu cara. queria chegar. Parece que existe esse bloqueio, sabe? Existe um ponto aonde, ó, vocês vão até aqui, daqui pra lá vocês não vão. De fato é a alienação, esse entendeu? ponto daqui para lá vocês não vão, não é nem uma questão do tipo Adão e Eva, porque Adão e Eva, usando a analogia deles, era o fruto do bem e do mal. Isso. Então, se você comer, você será como eu, né? Como nós, deuses. Sim. No caso dessa alienação, dessa construção para alienação, ela não é tipo assim, ó, você vai até aqui, daqui você não pode mais. A gente sequer sabe que depois do nosso limite tem mais. Exato, Entendeu? exatamente. É uma parada muito. Eu já falei muito sobre isso aqui no canal, né? Do contexto de quem tá na favela, quem passou uma vida inteira na favela, tem um leque de oportunidades fora da favela, mas você tá tão preso naquele lugar que você nem imagina. E aí, voltando para essa questão mesmo da alienação. Tudo te prende àquela realidade. E mais uma vez a gente vê que é a falta de interesse do governo. Ele fala aqui no texto, eu estava procurando, ele fala aqui do interesse, né, do governo de levar essa emancipação digital para o povo, mas não é interessante, porque o governo quer a gente cada vez mais alienado. Então é muito melhor que você continue vendo uma dancinha numa rede social. Sim. Do que você vai buscar sobre política, por exemplo. Porque no momento que você começa a pesquisar sobre essas coisas, você começa a adquirir o conhecimento necessário para debater com eles. Sim. Eu nem acho que seja governo, eu acho que são falei governo as empresas, só para uma coisa geral. A galera que realmente detém o poder. Porque se a gente for pensar bem mesmo, o governo em si ele não tem poder. Não há poder no governo, né? Não, sim. Se houvesse poder no governo, não estou dizendo que o poder é nulo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se houvesse poder mesmo no governo, eu duvido que a gente teria uma política de reeleição que fosse de apenas 4 anos. Ah, sim, de fato. Governos que têm poder são governos que tomam o poder e ficam com ele para sempre. Mas enfim. Seria uma espécie de ditadura eterna, né? Porque você só vai ter alguém que vai tomar o seu em algum momento, mas até que isso aconteça, você vai estar sempre ali. Porque dentro dessa nossa democracia, é uma democracia que serve a um grupo bem específico, né? Exatamente. Isso aí fica para outro vídeo. Mas enfim, quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar isso. Eu acho que mostra realmente a discrepância, né, das realidades.
o quanto quem tá dentro da comunidade, quem é de uma classe social mais baixa, tá realmente preso numa bolha Sim. e não vê formas de sair dessa bolha, porque até quando ele vai para a internet, que a internet, a gente brinca às vezes aqui em casa que a internet é terra sem lei, mas que a internet que você tem acesso ao mundo inteiro, você fica limitado àquela bolha. E até a internet, que é uma parada meio que infinita, Uhum, parece, apesar de ser uma única internet, ela se torna duas, três. isso aí. Porque você Aí, tem grupos diferentes exato. usando a internet de forma Você diferente, tem que a é o que a gente vai internet, continuar a vendo. internet do rico, a internet do pobre, a Isso aí. internet do adolescente, a Quando, na internet do verdade, só adulto. existe a internet, né? É, E a sim. gente tem a barreira de acesso de conhecimento. A gente vai assistir um vídeo agora.